Momento do Discipulado. O filho traz a autoridade delegada do pai, o discípulo também. Existe muita relação entre a ligação pai com filho e o discipulador com o discípulo, o líder com o seu discípulo. É ordem do Senhor que todo cristão faça discípulos. Jesus deixou isto muito claro. Todo cristão tem que estar empenhado em fazer algum discípulo, ensinar a outra pessoa a ser cristão. Tem que se empenhar nisto. Mas e se ele não conseguir? Olha, é um caminho perigoso esse, o ser. Se um cristão não consegue fazer discípulo, eu acho que a salvação dele está em risco. A fé dele está em questão e ele precisa rever a sua fé em Deus e o seu pecado. O que eu vejo é que muito cristão está cheio de si, de justiça própria, se achando moralista ou moralmente certinho no direito de julgar os outros. E ele não desce, ele não se humilha a ir até os outros, porque ele é o bom, o que tem a vida certinha. E ele não consegue chegar ao outro, nem evangelizar, nem discipular. Eu acho que a vida de um cristão que não dá frutos está em risco. A vida eterna está em risco. Cheio de si, ele se acomoda na sua vida, se sentindo certinho, e não se humilha para ir aos outros. Ele não reconhece o seu pecado, ele é certinho demais para ter pecado, e então ele não desce aos outros, e eu acho que uma árvore sem fruto desse tipo, um cristão que não dá fruto, é triste. Todo cristão tem que se empenhar em fazer discípulo, como todo homem, em princípio, recebe o dom de Deus de ser pai, a menos de alguma exceção. Nasceu eunuco, a si mesmo se fez eunuco, os homens o fizeram eunuco, mas ser eunuco é uma exceção, não é a regra geral. A regra geral é todo homem é preparado por Deus para ser pai, toda mulher para ser mãe. Nem toda mulher é mãe, mas no sentido espiritual, todos somos chamados e preparados por Deus para darmos filhos espirituais. Temos que estar ligados nisto. Um pai, por pior que seja, Jesus disse, não vai dar para seu filho um presente ruim. Para o seu filho que pedir pão, ele dará uma pedra? Nenhum pai faz isto. Se o filho pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra venenosa? Não, nenhum pai faz isto. Todo pai tem uma ligação que não sabe explicar muito forte com um filho. E isto é da natureza, é algo que Deus incutiu em nós na criação, a paternidade. Paternidade é algo forte demais. Quando a gente tem um filho, a gente ama o filho pode até ser rebelde, mas a gente não tira o filho do nosso coração, a gente não consegue esquecer o filho, mesmo que ele seja rebelde e se levante contra nós, a gente não consegue esquecer o filho. A ligação pai e filho é muito forte. No sentido espiritual, nós nos baseamos no exemplo de Jesus. No capítulo 5 de João, a Bíblia gasta um bom pedaço explicando nas palavras de Jesus o seu relacionamento com o pai. O filho não pode fazer nada que não vir o seu pai fazer. O filho tem a autoridade do pai. O pai tem a autoridade de dar vida e o filho recebeu a autoridade de dar vida também. E então, essa é a missão de Jesus, enviado pelo Pai com toda a autoridade do Pai
para dar vida através do Evangelho, vida eterna. Mas o mais interessante é que no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus diz: eu vou subir para o Pai. Toda autoridade ele me deu e me foi dada agora no céu e na terra. E com essa autoridade eu delego a vocês este poder de dar vida. A autoridade que o Pai me deu, eu dou a vocês. Através do Evangelho, vocês vão gerar vidas. Esse é o grande privilégio do cristão. Eu fico triste quando eu vejo um cristão ignorando, abominando, desprezando esse direito de primogenitura, de evangelizar e dar vida para alguém, vida eterna. Cristão que não evangeliza é um problema. Cada um de nós deveria estar empenhado nisto, esse privilégio Deus nos deu. Se você evangelizar, a pessoa vai ter vida, se aceitar, e se você não evangelizar, ele não vai ter vida, vai ser condenado eternamente. E pode ser o caso de que, se a oportunidade foi dada a você, Deus vai requerer e pode ficar séria a coisa para o seu lado no julgamento. Mas nós temos que aproveitar esse privilégio que Deus nos deu. Autoridade, quando você leva o Evangelho, quando você ora pela pessoa, quando a pessoa se entrega a Jesus, Deus está honrando você ali com a autoridade de um filho para trazer vida àquela pessoa. E quando você começa a discipular aquela pessoa, você tem a autoridade delegada do Pai para ensinar essa pessoa a ser um novo cristão. Isso é um privilégio imenso que Deus nos dá. O Filho tem a autoridade do Pai. Jesus disse: e quando vocês estiverem 2 ou 3 juntos, reunidos no meu nome, eu estou no meio de vocês. O que vocês decidirem, eu assino. O que vocês resolverem na terra está resolvido, decidido no céu. Essa autoridade vocês têm. Quando vocês excluírem alguém da igreja, a pessoa está excluída do céu. A autoridade é muito grande que Deus delegou a nós, seus discípulos. O Mateus 28, 18 a 20, nos traz isso claramente. Toda autoridade foi dada a Jesus. E essa autoridade ele nos delegou. E nós somos enviados pelo Pai. O crente que não vai, ele está desobedecendo, é rebelde contra Deus, o crente que se acomoda. Mas por que algum crente se acomoda? Porque está envolvido com as coisas do mundo. Para ele, as coisas do mundo são mais importantes do que obedecer à ordem do Senhor. O crente que não obedece ao ID de Jesus, que não vai para pregar, falar, visitar, orar pelas pessoas, é porque o corpo dele está mais importante, a comida dele é mais importante, as roupas dele são mais importantes, a casa dele é mais importante, os programas de televisão que ele assiste são mais importantes, todo o dinheiro, o patrimônio dele, as coisas dele, tudo que ele tem, tudo isso é mais importante do que Deus e do que as almas. Essa pessoa vai ter sérias decepções quando se encontrar na presença do Senhor. Ela vai alegar: mas eu sou crente, eu estava na igreja. O Senhor vai responder o quê? Nunca te conheci. Vai ser duro para certos crentes que não estão obedecendo ao Senhor. Isso é ordem do Senhor. Amar as pessoas que estão à sua volta, levar a palavra, o evangelho, por onde você for, falar de Jesus, isso é mais importante que tudo, que a sua saúde. Mais importante que a sua saúde, mais importante que o seu bem-estar, mais importante que o seu patrimônio, mais importante do que as coisas da sua vida, do que o seu comer e beber, do que o seu conforto, do que o seu descanso. Falar do evangelho é a missão principal que recebemos, e nós temos autoridade
de Deus para isto. É tremendo imaginar que essa autoridade nos foi dada. A autoridade de Deus em Jesus nos foi delegada e você está desprezando essa autoridade. Minha irmã, você está desprezando essa autoridade que Deus deu? Cuidado, pense nisto, meu irmão, minha irmã.